Então, queridos, a organização do curso, ela caminha em duas vertentes: educação teológica, né, e educação musical. Na educação teológica, a gente procura, de uma certa forma, nortear, pincelando, a gente não pode ir a fundo em todas as matérias, mas a gente procura nortear o básico em teologia. Então você vai observar que toda a parte da manhã, dos terceiros e quartos sábados, nós vamos estar tratando de um assunto altamente teológico, teórico, propriamente dito. Na parte da tarde vem a parte musical, aí já é mais, sai um pouco da teoria, entra mais para a prática musical, né? E vocês vão observar esse tipo de atividade sendo desenvolvida pelo Ceforte. Essa é a proposta do Ceforte, né? Recentemente, eu tive a oportunidade de conversar com um homem de Deus chamado Russell Shedd, né? E quando ele pegou o livro para dar o autógrafo, ele olhou para mim e falou assim: irmão, por que você está comprando esse livro? Por que o irmão está a comprar esse livro? E aí eu comecei a falar, e falei do Ceforte, falei da proposta, e a gente ficou conversando, e é um livro excelente. Eu sou de uma época que não era comum essa coisa de louvor, ministrar louvor, os cultos eram de uma liturgia um pouco diferente daquilo que a gente tem hoje normalmente nas nossas igrejas. Dava-se uma abertura e dava-se N oportunidades e passava-se para o pregador. Não tinha essa coisa de vir alguém e envolver a igreja num tipo de louvor congregacional. Vocês não são dessas épocas, né? Vocês são, acredito que da Xuxa para cá. Eu sou antes, eu vim bem antes. Então eu, por exemplo, experimentei, né? E foi... hoje é até engraçado, na época foi doloroso, né? A proibição, por exemplo, da bateria. Eu experimentei isso. Do pastor autorizar botar uma bateria na igreja e o presbitério se reunir para tirar. Eu experimentei isso. Eu tenho, eu não participei do dilúvio, mas cheguei a pisar um pouquinho na lama, assim, aquilo que colocou, foi que sobrou do dilúvio. A gente começou com essa linguagem de louvor nos eventos regionais, de ministrar louvor, de trazer o povo. E a juventude respondeu muito bem a isso. E a gente começou, formamos até eu tive a alegria de formar a primeira equipe de louvor regional. Não tinha nem esse negócio. Ministério de Louvor Regional, o que é isso? Ministério de Louvor. E a gente ia pelas igrejas, pelos distritos, nos eventos, era uma novidade, né? E aí a gente conseguiu mostrar biblicamente que ministro tem a ver com ministério, que tem a ver com um trabalho, com um serviço. E o comportamento do bispo Gessé com a gente foi algo assim inesquecível, porque ele olhou e disse: vocês estão certos. E ele autorizou a gente começar a trabalhar dentro da Igreja Metodista Orreliana com essa expressão, Ministério de Louvor. Que hoje é comum, vocês estão vendo essa história e devem estar até achando engraçado. Mas na época, tinha pastor que não deixava não. É equipe de louvor e olhe lá. Grupo de louvor, ministério é só para pastor. Aí o tempo foi mudando, todas as igrejas, independente de denominação, adotaram esse título, e hoje é uma coisa extremamente comum. Mas olha, deu trabalho. Que ministério de louvor está a serviço do louvor na casa do Senhor, à disposição do altar. Então a responsabilidade é muito maior. A gente vai tentar passar para vocês que, assim como um pastor se prepara para pregar, um ministro de louvor deve se preparar para ministrar. Estão no mesmo nível. Tem gente que talvez se assuste. No mesmo nível do pastor? No mesmo nível do pastor. E a gente vai começar a fazer essas colocações para que vocês sintam o peso da responsabilidade. E a ideia não é deixar ninguém preocupado, amém? Mas sim apavorado, que vocês fiquem sem dormir, pensando como é que é essa responsabilidade, coisa enorme. Antes, uma pergunta assim muito rápida, assim vocês olharem para a apostila e olhem para mim. Louvor e adoração é a mesma coisa ou tem diferença? Se tem diferença, qual é a diferença? Pensa aí. Vai pensando. Vamos ver o que é louvor e o que é adoração? Louvor. De acordo com a Bíblia, o louvor está associado a uma ideia de agradecimento, de elogio, valorização, exaltação por aquilo que Deus fez, faz, fará em nossas vidas ou na vida dos outros. Olha quantas situações bíblicas.
Salmo 145, Salmo 147, Isaías 25, Lucas 19. Ou seja, nós louvamos a Deus por suas obras, bênçãos, curas, livramentos, perdão, graça, amor, misericórdia, cuidado. Olha, quanta coisa nós temos para abrir a nossa boca para louvar a Deus, não é verdade? Amém, queridos? Amém. Agora veja bem, o motivo principal do louvor deve ser a salvação em Cristo Jesus. Jesus morreu por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, o motivo principal do nosso louvor é a obra salvadora de Deus através de Jesus Cristo. Nosso louvor deve ser centralizado nisso. Jesus é o centro da nossa vida. É aquele louvor cristocêntrico. Vocês ainda vão ouvir falar muito sobre isso. Nossas canções são centralizadas em Cristo, sobre Ele, o que Ele fez e para Ele, porque Ele faz. Adoração é cultuar, reverenciar, querer ser igual, venerar por aquilo que Deus é. Olha a diferença do verbo. Louvor por aquilo que Ele faz ou fez. Adorar por aquilo que Ele é. Antes de ler aqui, olha um pouquinho para mim. É tipo assim, se eu quero uma bênção e peço a Deus e Ele me concede, louvado seja Deus. Se eu peço a bênção e Ele não concede, glória a Deus. Viu a diferença? Eu louvo pelo que Ele fez ou faz, mas eu adoro pelo que Ele é, mesmo que Ele não faça. Isso talvez entra na contramão do que a gente tem ouvido aí falar de evangelho, né? Porque o pessoal sempre faz aquele negócio da troca, do negócio com Deus. Mas o verdadeiro adorador, aqueles a quem Jesus mencionou para a mulher de Samaria, que o Pai procura, adora, independente das circunstâncias. Adora em espírito e em verdade. Se Deus curar, glória a Deus. Se Ele não curar, glória a Deus também. Olha a diferença do adorador. Então, todo pregador que estuda, que se prepara, ele tem isso na mente. Eu vou preparar uma mensagem aqui. Ele já sabe que vai ter a introdução, o corpo e a conclusão. O ministro de louvor deve ter isso na mente. Eu tenho que preparar a minha ministração. E a minha ministração, eu tenho que passear no tabernáculo. Eu até inventei um verbo aqui, que nem botei na apostila, mas é um verbo interessante. Verbo tabernacular. Então, como é que você vai tabernacular? Entrando no ato. Se eu sei e entendo que louvor tem a ver com aquilo que Deus fez, é lá no ato que eu vou fazer isso. Trago o povo a lembrar dos benefícios, né, dos milagres, das bênçãos que Deus proporciona para a nossa vida. Olha só que coisa linda. Servir a Deus em troca não agrada a Deus. Por quê? Porque Jesus nunca pediu nada em troca. Alguém aqui foi entrevistado por Jesus do tipo assim: ei, você quer que eu morra por você na cruz? Você quer que eu derrame o meu sangue em seu favor? Aí você para pensar: não sei se quero, não sei. Não teve esse momento. Jesus simplesmente foi lá e morreu para que nós vivêssemos. Foi a maior doação da história da humanidade e nunca haverá uma outra maior do que essa. Alguém morrer, dar a sua própria vida em nosso favor. Alguns insistem em querer questionar: quem matou Jesus? Gente, ninguém matou Jesus. Jesus se deu. Ele deu em nosso favor. Olha, queridos, eu digo isso para vocês porque eu tenho pouco tempo de ministério, só tenho 15 anos, mas antes já pregava em muitos lugares. A melhor coisa que existe é você pegar uma igreja que passou pelo ato, que passou pelo lugar santo, e você vai pregar. Fica todo mundo assim, do jeito que vocês estão agora, atentos. Então, sai um pouquinho essa ideia de que ministro de louvor é só o dirigente. O dirigente é também. Mas quem está tocando o baixo, quem está tocando a bateria, quem está tocando o teclado, quem está tocando a guitarra, todos são ministros de louvor. O rapaz que chega antes, que é importante, nem todas as igrejas têm, para arrumar o som, para colocar, regular os microfones, o retorno e tal. Agora eu estou vendo muitas igrejas fazendo uma coisa que eu estou sonhando em botar na minha igreja também, um monitor exclusivo para passagem de letra, para quem está no vocal, essas coisas todas. Quem trabalha nisso tudo também é ministro. Por quê? Lembra da ideia inicial? Ministro é aquele que trabalha, que está prestando um serviço. Existem alguns compositores, permita-me citá-los, não só pelo fato de serem meus amigos, pessoas que eu conheço, que eu
tem muito respeito, tem muita referência. Mas é uma linha para que vocês passem a observar. Observem, por exemplo, Asaf Borba. Observem, por exemplo, Adhemar de Campos. Cláudio Claro. Cláudio Claro, então, todas as músicas, se para avaliar, são músicas cristocêntricas. Tem um lá em São Paulo, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2008. Eu fui pregar num evento em São Paulo, ele foi ministrar louvor, estava começando, Ronaldo Bezerra. És tu. E ele ministrou lá e a gente depois foi servido um lanchinho para a gente conversou bastante lá. Com essa ideia, com essa concepção, músicas que exaltam a pessoa do Senhor Jesus, estas devem fazer parte do nosso culto. Ensaiar, a gente pode até parar se alguém errou, consertar, ensinar, mas isso tem que fazer num clima de culto, porque ensaio é culto, é o culto dos ministros. Amém, queridos? Amém. E é nesse momento que você deve falar: olha, Deus colocou um propósito aqui no meu coração para essa noite. Deus colocou assim fortemente no meu coração que a gente ministre fé ao povo. Vamos ministrar canções que tenham assim palavra de motivação à fé em Cristo Jesus. E aí passa a visão, quais são os cânticos e tal. E na hora de ministrar, ministra valorizando a letra da canção que está sendo cantada. Esse é um dos terríveis erros que eu vejo por aí. O pessoal começa a ministrar, fala de coisas que não tem nada a ver com a canção que vai ser cantada. E aí tem gente que até, todo respeito, tá? Até atrapalha depois o pregador, porque ele prega no meio da ministração dele. Ministrar louvores não é pregar. Amém, querido? Amém. Posso repetir? Ministrar louvores não é pregar. Valorize a letra da canção. Cante louvando a Deus e trazendo o povo a isso, a essa consciência. Eu vou pedir para cantar uma canção do Renascer Praz antiga, né? Aquele que começou a boa. O Ministério do Louvor sabia, alguns irmãos sabiam, outros não sabiam. Mas quando eu pedi o povo para depois do momento de unção lá, da campanha, o povo ficar em pé, a gente começar a cantar esse hino, o barulho era, as pessoas não conheciam a letra, mas o barulho era diferente. A unção de Deus se derramou de maneira especial. Esse é o mover de Deus. Todos são, de uma certa forma, contagiados. Por quê? Permita-me aí defender minha bandeira. Nós somos um povo de coração abrasado. Amém? Amém. Metodista, coração abrasado. Isso precisa contagiar pessoas. Agora olha o verbo que eu vou fazer, mudando o processo. Nós não podemos ser contaminados pela frieza. E sim, nós precisamos contagiar pelo nosso coração aquecido. O povo canta, arrepia. Mas a essência de um louvor verdadeiro, de vidas transformadas, não passa pelo viés da simples apresentação. Passa pelo viés de vidas comprometidas a serviço do altar. Não é o talento e a instrumentalidade que vão falar mais alto. O que fala mais alto é a unção de Deus. Amém. E a unção de Deus é joelho no chão, é renunciar ao pecado. A unção de Deus vem quando a gente de fato é comprometido com a chamada que Deus coloca no meu coração, no nosso coração. Para encerrar essa nossa primeira parte aqui, eu gostaria de contar uma experiência rápida com vocês. Com esse homem de Deus que eu falei, o Asaf Borba. O Asaf Borba, quando eu era adolescente, o ministério dele começou a despontar. Eu tive a oportunidade de contar isso para ele. E ele tinha lá a gravadora Life de Porto Alegre. E tudo que saía da gravadora Life, na época do LP, bolachão, ou fita cassete, eu ia lá e comprava. E eu estudava aquelas músicas para tocar na igreja. E era a minha referência. Mas eu nunca tinha visto o Asaf Borba. Eu trabalhava na época num banco. E eu me lembro que eu estava lá e de repente alguém chega para mim e fala assim: rapaz, o Asaf Borba vai estar na ABI, no culto da Maranata. Quando falou aquilo, que um Asaf? Eu vou estar lá. Passei o dia pensando naquilo, liguei para casa, vou chegar mais tarde porque tem um culto, o Asaf vai estar aqui. Então. E eu fui nesse culto. Cheguei mais cedo, peguei o lugar da frente, coisa que eu sempre fiz e gosto muito de fazer. Estou sentadinho lá nos primeiros bancos e aí começou o culto. Tinha um conjunto na época que fazia muito sucesso, Complexo J,
E eles foram lá e os caras muito bons. Tocavam pra caramba, aquela guitarra, instrumento, sopro, naipe de sopro, e aquelas canções lindas, que alegria. Eu feliz, né? Que nem, como dizem aqui, no livro, feliz da vida. E aí, de repente, um pastor Davi, apresenta o Asaf. Aí vem o Asaf. Baixinho, gordo, encaixou o violão assim na barriguinha dele. Rapaz, amados, aquele jeitinho de gaúcho falar, bate, como é bom, tá no Rio, você vê, tá? Aí começou a cantar uma canção. Pegou 3 dedinhos, segura lá na segunda casa, uma nota lá, que eu estou cansado de fazer isso, bateu na corda, Senhor, me alegro em ti, lá, ré, mi, lá, e batendo, e não tocava, senão batia nas cordas, só pegava as notas, o acorde, Senhor, me alegro em ti, de júbilo salto meu coração, pois vitória é só isso. E eu falando, caramba, esse é o Asaf Borba? Eu pensava que ia ver um cara que ia tocar pra caramba, porque no LP aparece isso. E ele tá lá. Olha o coro. Aleluia, 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 aleluia. E cantando. E cantou a canção todinha. E repetiu. E ó, a gente tá ali. Eu tava ficando cansativo. E ele tá lá. Aleluia. E eu começando a murmurar. Poxa vida, que decepção. Sei que o cara fosse um baita de música. Você queria cantar altas músicas. Ele está essa hora o tempo todo, já vai fazer 10 minutos na mesma música, não sai. E canta as estrofes, volta no coro, e volta no começo, e vai lá. Passei tribulações e acusação do tentador, mas peguei na sua mão. Mas eu sei isso, eu conheço, eu cantei. E canta outra, né? 15 minutos com a mesma canção, 20 minutos com a mesma canção, de repente eu começo a olhar para o lado. Começo a olhar para o lado, tem gente chorando. Tem gente falando mistério, tem gente caindo. E aí eu parei de murmurar e comecei a adorar. E comecei a chorar. E fui numa visitação. E foram 50 minutos com essa só canção. Aí eu descobri o que é unção. O que é ser um adorador. Coisa que está faltando hoje na nossa igreja. Pessoas que adoram de verdade. Que não estão só para um momento, uma apresentação, mas que buscam no fundo da alma adorar a Deus em espírito e em verdade. Creio que vocês estão sendo levantados por isso. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia é quando o Abraão vai fazer o sacrifício do seu filho. Vocês conhecem a história? Ele fala assim: fiquem aqui, que eu e o garoto iremos, e tendo adorado, voltaremos. Não tinha música, não tinha instrumento, não tinha nada que desse a ideia de algo entoado. O que tinha era matar uma criança como sacrifício. Mas quando ele ia, o que aconteceu? Vocês sabem a história. Bradou-se do alto dos céus um anjo e disse: não faz isso não, porque agora sei que temes a mim. Essa é a adoração, a renúncia. Não a apresentação, não o holofote. Sai eu. Entra Jesus. Sai o egocentrismo, sai o egoísmo, sai o eu do centro e entra Jesus, mesmo que isso custe a minha morte, porque ele morreu primeiro. Eu não estou falando de morte física, não, estou falando da morte do eu, da renúncia, para que o nome dele seja glorificado. Amém, queridos? Amém. A gente vai ficando por aqui.